Os deputados devem voltar ao trabalho a partir dessa segunda-feira. Digo, a partir desta terça. É bom que seja assim, que voltem a colocar a mão na massa, não é verdade? Há um orçamento aí do governo do Estado, o Estado está há 70 dias sem orçamento, sem lei orçamentária, gastando sem lei que o autorize, e os deputados ainda não aprovaram esse orçamento. Então, quando os deputados voltarem essa semana, eles terão também que enfrentar as contradições do próprio governo. O governo encaminhou na semana passada um aditivo, uma emenda modificativa numa medida provisória que ele encaminhou no dia 1º de fevereiro. Então, vejam bem, o governo mandou uma medida provisória criando uma estrutura do Estado, uma nova estrutura que ele dizia que seria para economizar, para cortar gastos, para modernizar a administração. E aí, 30 dias depois, antes dessa medida provisória ser apreciada, não é? O governo muda essa medida provisória criando cargos, ou seja, na primeira ele corta cargos, mas manda um aditivo, uma emenda a essa medida provisória criando cargos. É uma contradição. Então, essa emenda que o governo mandou a semana passada para os deputados modificarem a sua própria medida provisória, ela cria gastos no governo de R$1 milhão, cerca de R$1 milhão mês, com salários só ali no Palácio Araguaia. R$1 milhão seriam então 12 milhões por ano que esses novos cargos irão custar ao governo. A esse governo que não tem 30 dias mandou a medida provisória justamente cortando despesas, para cortar despesas, para enxugar a máquina. Então é uma contradição que em condições normais os deputados deveriam enfrentar. Eu acredito que eles não vão fazer nada quanto a isso. Mesmo, veja bem, olha o absurdo. O governo está há 2 anos sem conceder promoções nem progressões na Polícia Militar, por exemplo. 12 milhões, ele aumentou as despesas, claro, na governadoria. Então, veja bem, é uma contradição. Se o governo diz que não tem recursos para pagar promoções de lei a militares e aos demais servidores, inclusive nessa medida provisória, numa medida provisória aí, ele congelou essas concessões, essas progressões e promoções por 2 anos, e aí em seguida cria cargos por 12 milhões de anos. Então é uma contradição estupenda. Evidentemente que o governo tem a competência, foi eleito para isso, ele tem a competência, a prerrogativa de administrar, ou seja, de criar cargos, de cortar cargos, mas tem o ônus de enfrentar esse desgaste, e isso complica, porque a sociedade começa a não acreditar no governo. Se já temos os problemas na saúde pública, temos os problemas nas receitas, no aumento dos gastos públicos, o governo corta cargos, corta promoções, corta progressões e cria cargos. Um lembrete, a Ponte de Porto Nacional completou 30 dias de interdição e até hoje ninguém sabe de estudos que, segundo consta, essa reforma custaria por volta de 14, 15 milhões de reais. Ou seja, o valor desses cargos que o governo criou a semana passada para a governadoria, cargos eminentemente burocráticos de secretarias que estão lá dentro do Palácio Araguaia. Aliás, essa governadoria, que engloba 4 secretarias de dentro do Palácio Araguaia, tem no orçamento deste ano recursos da ordem de 600 milhões só para pagamento de salários, ou seja, o dobro, 2 vezes o orçamento da Secretaria de Segurança Pública, que paga os militares de todo o estado do Tocantins, os policiais de todo o estado do Tocantins, e também o dobro do orçamento da Polícia Militar do estado do Tocantins, onde o governo deve já quase 2 anos de promoções e progressões. Vamos ver como é que os deputados estaduais se comportam diante de tal situação, ou seja, o governo dizendo de público que vai cortar, que quer cortar gastos, impondo um sacrifício à população, inclusive de Porto Nacional, e do outro lado, criando mais cargos, aumentando despesas para o contribuinte pagar no estado do Tocantins.